Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês as orações subordinadas adjetivas, que se classificam em orações subordinadas adjetivas restritivas e orações subordinadas adjetivas explicativas. Vamos começar primeiro com a definição da oração subordinada adjetiva e, para isso, eu vou mostrar para vocês esses dois exemplos. Essa foi uma redação bem-sucedida e essa foi uma redação que fez sucesso. Nas duas, eu estou destacando esse termo, né? E a diferença entre essas duas frases é que esse termo aqui é uma oração, né? Porque contém um verbo, que é o verbo fazer. Agora, esse termo aqui não é uma oração, porque nele não contém um verbo, né? Então, aqui na segunda frase, nós estamos diante de um período composto, porque esse período contém duas orações, dois verbos. Aqui, o verbo ser no passado, e aqui o verbo fazer também no passado. Enquanto que, na primeira frase, nós temos um período simples. Agora, a relação entre esses dois termos, a gente pode perceber que todos eles estão tendo escopo sobre esse substantivo aqui, redação. Redação bem-sucedida, redação que fez sucesso. Bem-sucedida é um adjetivo que modifica o substantivo redação e assume dentro da oração, dentro da frase, a função de adjunto adnominal. Agora, que fez sucesso também tem uma função de adjunto adnominal. E por ser uma oração, é chamado de oração subordinada adjetiva. Então, resumindo, a oração subordinada adjetiva assume a mesma função que o adjetivo assume dentro de uma oração. Ou seja, a função de adjunto adnominal. E ela sempre vai ser introduzida por um pronome relativo. Agora, qual que é a diferença entre oração subordinada adjetiva e oração subordinada substantiva completiva nominal? Para explicar essa diferença, nós contrastamos os exemplos que nós demos aqui agora sobre as orações subordinadas adjetivas e estamos mostrando o contraste com aqueles exemplos que nós trouxemos na videoaula sobre as orações subordinadas substantivas completivas nominais. Eu tenho a esperança de que a humanidade pare de destruir o planeta e vimos a necessidade de que você fizesse as atividades. Ao estabelecer esse contraste, nós percebemos que as orações completivas nominais são sempre introduzidas por preposições, enquanto que as orações subordinadas adjetivas não. Nós também percebemos, entre esses exemplos, que a oração subordinada adjetiva modifica um substantivo concreto, o substantivo redação, enquanto que nas completivas nominais, elas estão modificando substantivos abstratos, esperança, necessidade. Outra diferença que define aí a oração subordinada adjetiva é que ela é sempre introduzida por um pronome relativo, enquanto que as orações subordinadas são introduzidas conjunções integrantes. E qual seria o papel do pronome relativo? Além de conectar ou relacionar as duas orações, o pronome relativo desempenha uma função sintática na oração subordinada. Ocupa o papel que seria exercido pelo termo que o antecede. Então, ao desmembrar esse período, nós temos de um lado, essa foi uma redação, e de outro, essa redação fez sucesso. Enquanto isso, nas orações subordinadas substantivas, nós não usamos pronomes relativos. Nós usamos conjunções integrantes, que têm a função simplesmente de unir, de articular duas orações, sem fazer uma relação entre os elementos dessas orações. Então, nesse sentido, esse que aqui não é um pronome relativo, ele é uma conjunção integrante. Nós não encontramos uma explicação específica sobre a diferença entre essas duas orações subordinadas, mas nós acreditamos que, fazendo esse contraste, é possível mais ou menos prever qual seria a diferença. Agora, apresentando as classificações das orações subordinadas adjetivas, vamos tomar essa frase como exemplo.
Mandei um telegrama para meu irmão que mora em Roma. Essa frase, por si só, naturalmente, já é ambígua. Ela pode significar que o enunciador da frase teria apenas um irmão ou pelo menos dois irmãos. Dessa forma, a vírgula é utilizada para retirar a ambiguidade da frase. No exemplo 1, a frase indica que o enunciador teria vários irmãos, e nesse momento estaria se referindo àquele que mora em Roma. Enquanto que na frase 2, o enunciador teria apenas um irmão. A informação de que ele mora em Roma é só uma informação extra, talvez até desnecessária, caso o interlocutor já saiba dessa informação. Assim sendo, a frase 1 teria a classificação de oração subordinada adjetiva restritiva e a frase 2, oração subordinada adjetiva explicativa. A restritiva restringe o significado do substantivo irmão. Dentre vários irmãos, o locutor está se referindo apenas àquele que mora em Roma, enquanto que na frase 2, a oração subordinada que aparece depois da vírgula é explicativa porque está apenas explicando ou dando uma informação a mais, extra, sobre o substantivo irmão. As orações subordinadas adjetivas se classificam apenas nesses dois grupos: orações subordinadas adjetivas restritivas e orações subordinadas adjetivas explicativas. Agora vamos observar esse exemplo. O leão, que é um animal selvagem, atacou o domador. Pode ser que nem sempre que eu tiver uma oração explicativa, eu vou ter uma restritiva, porque talvez seria improvável dizer que o leão não seria um animal selvagem. Isso segundo a gramática tradicional, porque tudo depende do contexto. Talvez em determinado contexto tenha sentido você distinguir entre leões que são selvagens e leões que não são selvagens. Quando, por exemplo, a sua intenção comunicativa é expressar que, dentro de um grupo de leões, existem aqueles que agridem mais e outros que agridem menos. Agora, de acordo com a gramática tradicional, estaria errado você não colocar vírgulas dentro da oração subordinada adjetiva, já que se trata de um traço característico muito óbvio relacionado ao substantivo leão. A oração subordinada entre vírgulas, que é um animal selvagem, é apenas uma informação extra, porque essa qualidade de selvagem já é prevista quando falamos do leão, que é um animal selvagem. E para mostrar para você que essa diferença entre oração subordinada adjetiva restritiva e oração subordinada adjetiva explicativa pode ser um pouco problemática, eu trouxe para você esse exemplo. O professor de português que ensina gramática trabalha na escola. Vamos analisar primeiro a segunda frase. Na segunda frase, eu estou dizendo que todo professor de português ensina gramática, enquanto que na primeira frase, eu estou dizendo que dentre vários professores de português, existem aqueles que só ensinam gramática. Essa diferença entre restritiva e explicativa está relacionada muito ao conhecimento de mundo, à intenção comunicativa em si. Porque se pensarmos no mundo em que todo mundo pensa que o professor de português é aquele que ensina gramática, você só poderia escrever a oração subordinada entre vírgulas, como no exemplo 2. Mas se nós consideramos, como professores e profissionais que somos, que existem várias abordagens além da gramática tradicional, usar essa oração subordinada adjetiva sem vírgula, com a intenção de restringir o significado daquilo que nós temos a intenção de dizer. Estamos dizendo, nesse contexto, que existem várias abordagens de ensino além da gramática tradicional, mas, nesse caso, estamos nos referindo aos professores que ensinam a gramática tradicional especificamente. Eu trouxe mais esses dois exemplos para nós analisar. O homem que viu João na rua ofereceu-lhe uma carona. E 2, o homem que se considera racional muitas vezes age animalescamente. Nós mantemos a oração subordinada adjetiva do exemplo 2 entre vírgulas porque o traço de racionalidade é intrínseco, inerente ao homem. Enquanto que no primeiro exemplo, nós não utilizamos a oração subordinada adjetiva entre vírgulas, porque nós estamos querendo nos especificar quem foi o homem que deu carona para o João. A diferença das classificações das orações subordinadas adjetivas é aparentemente simples, mas podem ser problematizadas. No próximo vídeo, nós vamos apresentar um breve estudo sobre os pronomes relativos.